Negócios na pauta, oferecimento de Centro Elétrico, Equatorial Energia, Federação das Indústrias do Maranhão e Indústrias Psyll. Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. Se sua empresa está em crescimento ou já é uma média ou grande empresa, então a qualificação dos profissionais que estão à frente dos seus negócios já é algo que deve ser levado muito a sério. Sejam sócios, herdeiros ou executivos. Nas últimas décadas, surgiram várias modalidades de cursos para profissionais graduados fora da formação puramente acadêmica, nas universidades mais prestigiadas do mundo. Estamos falando de cursos como mestrados profissionais, os Masters Business Administration, os chamados MBAs, e os cursos de formação continuada, de curta e média duração. Todos estes cursos se enquadram no que se costuma chamar de educação executiva. É uma estratégia de ensino focada no desenvolvimento de novos líderes. Este tipo de processo educacional, portanto, foca nas habilidades necessárias para cargo de gestão. Se quer saber mais sobre este assunto, fique conosco, porque o Negócio na Pauta está só começando. A qualificação de executivos, gerentes e sócios de empresas que buscam destaque no mundo dos negócios, que é cada vez mais competitivo, se tornou indispensável em qualquer estratégia empresarial, bem como no planejamento de carreira de profissionais que desejam ascensão em seus empregos ou sucesso como profissionais liberais. Nas últimas décadas, se multiplicaram no Brasil e no exterior, em diversas instituições, a oferta de cursos voltado para a gestão e o desenvolvimento de habilidades interpessoais para profissionais atuantes no mercado. Este segmento se tornou um dos mais profícuos no setor de educação e não para de crescer. Para os profissionais, ter um certificado de um destacado curso de MBA passou a ser um diferencial competitivo. E em um ambiente de negócio, estes cursos parecem dar às empresas e profissionais uma certa segurança de que estão preparados para os desafios futuros. Na educação executiva é trabalhado o desenvolvimento de habilidades pessoal e profissional, focadas na realidade empresarial, promovendo novos conhecimentos que resultam na excelência diretiva. No mundo todo, instituições de prestígio, como as universidades de Cambridge, Harvard e Berkeley, por exemplo, têm oferecido cursos nesta linha e vários já são totalmente não presenciais. No Brasil, instituições como Fundação Dom Cabral, Fundação Getúlio Vargas, INSPER e a Escola Superior de Propaganda e Marketing já são destaques nesta oferta de cursos. E para falar sobre este assunto, estamos recebendo aqui em nosso estúdio profissionais que atuam neste segmento ou já tiveram experiências como alunos. Estamos recebendo aqui Jaqueline Pimentel, que é CEO do INAED. Sim. Que é representante da Fundação Dom Cabral, né, Jaqueline? Sim, sim. E dois profissionais que passaram recente lá no seu instituto, né, que é o Hugo Goulart, que é diretor financeiro do Grupo Salvatore, e o Raimundo Correia Júnior, que é gerente-geral da Farma Fórmula. Então, boa noite, Hugo e Júnior. Boa noite. Sejam bem-vindos aqui. Bem, Jaqueline, há 20 anos atrás, esse movimento ele praticamente não existia, né? No mundo estava começando, no Brasil acho que o INSPER foi o primeiro a fazer alguma coisa. E como é que tem sido durante todo esse tempo, que você já está há muito tempo nesse setor, né, Jaqueline? Falar de muito tempo denuncia até a idade, né? A experiência. Mas tem muito tempo, sim. Na realidade, muito tempo como professora, né? Mas vendo, obviamente, todo esse movimento de mercado, né? Comecei em sala de aula muito cedo, saí da UEMA e comecei em sala de aula e, é claro, a gente vem trabalhando aí com as empresas e percebendo essa mudança de perfil. Talvez aqui no nosso estado até um pouquinho mais de lentidão, sabe? Arthur, aqui ainda não temos talvez o valor que é dado às formações executivas como nós temos em outros estados brasileiros. Pelos profissionais ou pelas empresas? Eu diria que nós temos as duas variáveis presentes, né? Eu acho que esse é um ponto que eu vou deixar aqui numa vírgula até para a gente pegar e estender um pouco mais nesse sentido. Mas num contexto maior, é óbvio,
a gente tem percebido já essa necessidade de buscar essa formação continuada, né? O tal do lifelong learning. Então, assim, a busca de extensão desse conhecimento para além da graduação, né? Obviamente, nós estamos falando de um estado que a maioria dos fundadores aí da primeira geração não tinha tantos estudos, nós ainda temos... Das empresas, tá sim, falando, né? sim, das empresas como um todo, né? Do mundo, do universo executivo. Eram intuitivos. Empíricos, intuitivos, né? Geniais. Geniais. A gente não pode deixar de reconhecer a genialidade deles, né? totalmente deles. Uma história que precisa ser muito respeitada. Sim. E uma experiência que, se não for trazida, não for colocado um holofote sobre ela, se perde muito. Ou seja, conhecimento, ele não supera, obviamente, a experiência dentro daquele espaço que a experiência ocupa. Sim. O inteligente das escolas de negócio, das escolas de formação continuada, talvez tenha sido exatamente isso. Entender que precisava beber da fonte da experiência para roteirizar as matrizes curriculares a partir dessas experiências. Isso tem acontecido? E não o contrário. Tem acontecido? As grandes escolas de negócio, elas têm tido essa preocupação. Tá. Tanto é que os professores dessas grandes escolas, eles são executivos e eles não são academicistas especificamente. Eles vêm de uma experiência de negócios, né? Se você olhar, os grandes professores das melhores escolas de negócios são CEOs, são executivos de grandes grupos, de grandes corporações, e aí você imagina a riqueza que é você ter esses caras dentro de uma sala de aula. Eu imagino, mas esse profissional às vezes não tem dificuldade de formatar esse conhecimento para passar adiante? Não, ele não tem a dificuldade de formatar o conhecimento, porque ele é inclusive o cara que escreve os cases que a gente bebe da fonte daquele case. Então, quando você transforma a experiência num artigo, quando você transforma a experiência num objeto de estudo, você já começa a partir daí a entender que a ciência e a experiência, elas andam juntas. Então, nós não estamos falando aqui de um academicismo e nem de uma experiência que os dois estejam descolados. Nós estamos falando que é quem vem da experiência trazer isso para uma fonte concreta que beba ali na matriz da ciência. E talvez isso seja um dos problemas da universidade pública brasileira, né? Que não existe uma universidade dos países mais avançados, porque o que é relevado é o conhecimento teórico, né? E a carreira acadêmica, que nem sempre está ligada a uma experiência profissional. Você acredita então, Jaqueline, que, por exemplo, esses institutos que estão fora das universidades, como Fundação Dom Cabral, o INSPE, a FGV de alguma forma, assim, eles conseguem ter essa flexibilidade, né, de contratação e até de trazer essa experiência prática melhor do que as universidades públicas? Eu evito sempre colocar esse viés comparativo dentro de uma mesma forma, né? Eu entendo que, assim, a universidade pública, talvez ela tenha um papel que precisa ser mantido. Sim. Que é o papel de manter o estado da arte e da ciência. Sim, mas eu não estou falando nesse caso. Estou falando sim. nesse caso mesmo. Agora, do ponto de vista de flexibilidade, do ponto de vista... formação gerencial que eu estou Pronto. colocando. Do ponto de vista da flexibilidade, do ponto de vista da velocidade para a mudança, claramente os institutos privados, eles conseguem ter esse avanço, né? Então, assim... mas se discute já nas instituições públicas a necessidade de quebrar os muros, ou seja, de ser uma formação extramuros. Óbvio, isso é um passo fácil de dar? Não é um passo fácil, é um passo difícil. A ciência se estrutura em conceitos muito rígidos. E na crença de que para que a ciência exista, ela precisa de fato se manter ali naquela estrutura rígida. Sim. Então, quem faz ciência do ponto de vista dos doutores, os pesquisadores, eles seguem métodos. E aí, quando você vai para o método René Descartes, quando vai de fato para a questão das metodologias, você vai ver que é tudo muito entrincheirado, é tudo muito amarrado. Essa virada de chave, de fato, não é fácil. Fora isso, você tem os elementos que são amarras naturais do ambiente público, que reconhecidamente, qualquer um dos nossos ouvintes aqui do programa claramente tem as suas próprias
né, concepções em relação às dificuldades do ambiente público de se adaptar às mudanças. Porque na verdade as normas acabam sendo muito rígidas para manter todo o processo e procedimento lícito, né? Sim. Senão você acaba gerando brechas, vamos dizer aí, para que coisas não muito adequadas ocorram dentro da academia. Mas assim, nós estamos trazendo aqui o Júnior e o Hugo, né, que é recomendado por você, que foram alunos lá do INEAD, né, da Fundação Dom Cabral. Do INAED. Desculpa, INEAD, eu sempre acabo trocando. Qual é o perfil que hoje é mais frequente na sala de aula? São de profissionais que procuram a qualificação ou de empresas que buscam a qualificação de seus profissionais, de seus sócios, ou uma questão mesmo sucessória dentro da empresa, de preparar, né, os herdeiros naturais? O que tem sido mais frequente, Jaqueline? No nosso caso, nós temos tido uma frequência muito grande da segunda geração. Então, nós temos muitos herdeiros e sucessores buscando as formações. Desse ponto de vista, nós podemos entender assim, as empresas estão pedindo que esses herdeiros se capacitem, para que eles, obviamente, tenham legitimidade na condução do processo, o que é extremamente interessante, porque quando a gente fala de governança na sucessão, a gente está falando de preparar os herdeiros para que, de fato, sejam sucessores legítimos, né? E nós temos aí um outro nicho, numa segunda posição aí, mas correndo em paralelo, que é o de formação mesmo de executivos de mercado. Pessoas que não têm heranças em negócios, que não estão ali sustentados especificamente por um negócio, mas que buscam trilhar uma carreira executiva sustentada por um bom... Mas buscam a sua própria custa, é isso? Sim, buscam a sua própria custa. Eles honram com o seu pagamento porque eles têm um projeto de vida e esse projeto de vida leva em consideração uma carreira executiva. E essa sua pergunta ela é muito interessante, Arthur, porque assim, a gente está vivendo a época, nós estamos vivendo o cenário de que as pessoas que têm um projeto de vida, elas de fato se consideram responsáveis pelo seu sucesso ou seu fracasso. Então, assim, eu já não tenho mais... Quem tem o viés executivo, a visão executiva, não vai esperar que a empresa aporte nele. A pessoa aposta na sua carreira, aposta na sua marca pessoal, porque acredita que essa marca é sua, não é da empresa que ele está atrelado naquele momento. Ele está atrelado. Então, essa pessoa, ela cria a sua trilha de desenvolvimento e se a empresa aposta nela, tudo bem, mas se a empresa também não aposta nela, ela aposta as próprias fichas dela e busca o seu autodesenvolvimento. Muito bem. A gente faz agora uma rápida pausa e voltamos já com mais negócios na pauta.